Você já ouviu ou falou a expressão "se Deus quiser"? Geralmente ouvimos ou falamos isso quando convidamos ou recebemos o convite para alguma coisa, para algum evento, para alguma situação. E a gente fala, se Deus quiser, pode contar comigo, estarei lá, se Deus permitir. Isso é um ditado popular ou uma expressão bíblica? Saiba que essa é uma expressão bíblica. A gente encontra aí na sua Bíblia, ou você pode pesquisar depois, e eu vou citar para vocês aqui os textos bíblicos, essa expressão lá em Tiago capítulo 4, no versículo de número 14 e 15. A gente vai entender o porquê dessa expressão, o porquê dessas palavras, o que elas representam e significam. Aqui diz assim, versículo 4 e 15. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se dissipa, ou se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então essa expressão é dita na seguinte situação. Nós, como seres humanos, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos o hoje, o aqui, o agora e o presente. Mas o amanhã não nos pertence. Então, nessa situação, a Bíblia, em Tiago capítulo 4, no versículo 14 e 15, diz, olha, nós não sabemos o que será amanhã, mas se Deus quiser e se vivermos, nós faremos isso ou faremos aquilo. Nosso futuro unicamente pertence a Deus. Mas tem outro texto bíblico lá no livro de Atos, que é um livro bíblico também, capítulo 18, no versículo 21, a gente encontra aqui a situação do apóstolo Paulo. Ele estava ali chegando na cidade de Éfeso, ele ficou durante um período naquela cidade, falando as mensagens da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e as pessoas gostaram muito do apóstolo Paulo e insistiram para que ele ficasse ali naquela cidade durante mais alguns dias. Mas ele diz, olha, eu preciso viajar para outra cidade. E lá no versículo 21, capítulo 18, verso 21, na despedida dele, o versículo fala o seguinte, antes se despediu dele dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós outros, e partiu de Éfeso. Ou seja, querendo Deus, ou seja, se Deus quiser, eu voltarei outra vez a vós. E ele partiu da cidade. Então, como ele não sabia o dia de amanhã, o que aconteceria nos próximos meses, nos próximos anos, ele falou, se Deus permitir, querendo Deus, eu volto aqui até vocês novamente. Mas tem outro texto bíblico também. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19, a gente encontra novamente. E aqui a situação do apóstolo Paulo também. Paulo, ele usava muito essa expressão. E aqui a cidade de Corinto, havia uma igreja que estava passando por dificuldades e Paulo mandou ali um jovem Timóteo para orientar, para que fosse à sua frente, né? Ensinando os caminhos certos para a igreja seguir naquele momento de dificuldade. E ele mandou a seguinte mensagem, através de Timóteo. Mas em breve eu irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a verdade. Ele estava dizendo o seguinte, olha, eu quero ir ter convosco. Se o Senhor quiser, se Deus permitir, eu estarei com vocês novamente. Para me conhecer não as palavras daquelas pessoas que são orgulhosas, são inchadas, né? Mas a verdade, para me conhecer a verdade. Se Deus permitir, eu vou aí estar com vocês. E o último texto bíblico, usando essa expressão, está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 3. Hebreus capítulo 6, e nesse verso 3 diz assim, e isso faremos, se Deus o permitir. Aqui novamente a gente encontra as palavras de um dos servos de Deus dizendo, nós faremos isso sim, com certeza, mas faremos somente se Deus permitir e com a permissão de Deus. Fica aqui esse aprendizado, você pode usar essa expressão
confiando plenamente em Deus, porque com certeza Deus ele tem muitos propósitos para a nossa vida. Então, que você saia daqui com esse aprendizado, né? Que a expressão "se Deus quiser" não é um ditado popular, mas pode ser dito como um ditado bíblico, né? Uma expressão bíblica. Nós não sabemos o dia do amanhã, mas se Deus permitir, nós teremos aqui novamente um novo vídeo, para que você possa aí continuar aprendendo um pouquinho mais desse livro sagrado que é a Palavra de Deus. Que Deus o abençoe.